Olá pessoal, bem-vindos a mais um 10 minutinhos com o Dr. Ricardo. Bom, hoje nós vamos falar sobre lipoaspiração, o que é essa cirurgia de lipoaspiração, como funciona o pré-operatório, o pós-operatório, quais são os riscos também dessa cirurgia e também depois dos 10 minutinhos a gente vai responder algumas perguntinhas. Tudo bem? Bom, vamos começar. O que é essa cirurgia de lipoaspiração? A lipoaspiração, na verdade, ela foi desenvolvida na década de 78, que foi difundida por um cirurgião plástico chamado Ilu, e só que essa cirurgia só chegou na década de 80 aqui no Brasil, e foi uma grande surpresa no nosso Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, e foi um verdadeiro bafafá, porque ninguém conhecia esse tipo de cirurgia, e hoje em dia a gente pode falar que é uma das cirurgias mais realizadas na cirurgia plástica no mundo inteiro. Bom, ela consiste de quê? É a utilização de uma cânula que através de pequenas incisões que a gente faz, a gente vai com essa cânula por baixo da pele e aspira, ela tem alguns cortezinhos, então ela aspira, vai cortando e vai aspirando a gordurinha daquela região. Antigamente eram cânulas muito grandes, ou seja, tinham um grande diâmetro. Hoje em dia as cânulas elas são mais fininhas, tá? Antigamente a irregularidade era muito maior do que hoje, ok? Bom, então hoje a gente sabe que existe alguns tipos de utilização de diluição para a gente se fazer essa cirurgia. A gente utiliza, pode ser, por exemplo, na época de Ilu, ele fazia a lipoaspiração seca. Como que era seca? Ou seja, somente através da cânula fazia essa lipoaspiração. Então, o que acontecia? O paciente perdia muito sangue durante essa lipoaspiração. Então, com o tempo, foi desenvolvendo-se novas técnicas. Então, tinha seca, depois passou de úmida, está aumentando a quantidade de líquido, e hoje em dia a gente até utiliza uma que é chamada de superúmida, aonde a gente coloca uma quantidade de líquido e a gente aspira, ou seja, se a gente coloca 3 vezes uma quantidade de líquido, a gente pode aspirar o triplo dessa secreção, ou seja, 3:1. Bom, então essa cirurgia ela serve para quê? Ela não serve para emagrecer, ela serve para melhorar o contorno corporal. Então, se você é uma paciente que está acima do peso, essa cirurgia não é para você. Essa cirurgia é para aqueles pacientes que desejam apenas melhorar o contorno corporal. Mas isso está relacionado ao abdômen, está relacionado aos flancos, às coxas. Então tem várias regiões que você pode realizar sim essa cirurgia. A gente pode dividir a lipoaspiração em os tipos relacionados ao resultado e aos tipos relacionados aos aparelhos que a gente utiliza. Quanto aos resultados, são 3 tipos que a gente pode ter. A lipoaspiração convencional, a lipoescultura e a lipoaspiração de alta definição, ok? Muito bem, quanto aos aparelhos, a gente pode utilizar o aparelho chamado lipoalaser, tá? Antes disso, o aparelho convencional, que é a cânula normal, tá? Pelo motor, que é Power Assisted Liposuction, ou o Vaser Lipo também. Ou seja, são 4 tipos que a gente pode realizar. Bom, vamos para relacionados ao resultado. Então, a lipo, antigamente, era justamente tirar uma quantidade pequena de gordura, ou seja, sem foco na melhora do contorno corporal. Hoje em dia, já existe um avanço nesse caso, que é a lipoescultura, que é não só realizar a lipoaspiração, mas com foco de causar uma escultura no corpo. Também associado a retirar essa gordura do corpo e redistribuí-la no bumbum, melhorando o contorno corporal, ou seja, lipoescultura. Já a lipoaspiração de alta definição, que vem chegando aí com toda a força, qual que é o objetivo? Muito para essas pacientes da geração fitness, que o objetivo não é só causar
uma melhora no contorno, e sim melhorar o desenho do corpo. Ou seja, você pega um abdômen e é possível hoje você causar um desenho justamente para que se apareça a musculatura logo abaixo. Vamos dizer, nos homens, por exemplo, é possível você dar aqueles gominhos e deixar o abdômen bastante definido. Ou seja, é quase você fazer uma lipoaspiração que não tem cara de lipo. Ninguém vai saber que você fez uma lipoaspiração, porque seu corpo vai ficar de uma forma malhada. Então o resultado acaba sendo mais estético e fica mais bonito. Mas tem pessoas que têm indicação para uma e tem pessoas que têm indicação para outra. Então vamos por partes. Então, relacionado agora aos tipos, relacionado aos aparelhos, nós temos a convencional, nós temos a lipoalaser. O que é a lipoalaser? É através de uma cânulazinha que tem uma fibra ótica, ela é passada por baixo da pele, onde que ela também causa uma retração da pele e derrete aquela e derrete aquela gordura. Então, essa gordura que é derretida, depois tem que entrar com uma cana de aparelho convencional e fazer uma aspiração daquele líquido também. Tanto essa quanto o Vaser Lipo também, que o objetivo também, ele destrói aquela gordura e depois tem que entrar com uma cana normal e fazer uma aspiração. Já o Power Microwave ele dá uma tremida e o objetivo é facilitar a lipoaspiração, ou seja, o cirurgião ele cansa muito menos e também faz menos força, então menos chance de causar alguma complicação. Então, quais são as vantagens de cada uma? A lipoalaser, o objetivo dela também é causar uma retração da pele. Então, ou seja, para algumas pacientes isso é muito benéfico, principalmente aquelas pacientes que têm uma flacidez na parte superior e não tem na inferior. Então, acredito, na minha opinião, o excesso de gordura na parte superior tem uma indicação para laser lipo. Lembrando que nesse procedimento também tem que ser feito com um cirurgião plástico experiente, porque também tem uma chance maior de queimadura. Então vamos lá. Já o Power Assisted Liposuction, o objetivo, vamos dizer que a lipoaspiração, que no método normal demoraria 5 horas, na lipoaspiração por este método, a lipoaspiração ela é mais rápida, caindo quase aproximadamente para a metade. Então é melhor e acaba diminuindo também a quantidade de hematoma local também. Ou seja, o cirurgião cansa menos, pode fazer mais lipoaspiração e tem menor processo inflamatório daquela região. Já o Vaser Lipo, ele derrete aquela gordurinha, então ele acaba caindo muito no tempo cirúrgico da lipoalaser também. Então no Brasil a gente pode dizer que a lipoalaser liposuction são os procedimentos do momento, mas na minha opinião eu prefiro o Power Assisted Liposuction, ok? Mas isso depende de cada cirurgião. Então, hoje também a gente vê muito na mídia uma conversa sobre o que é, doutor, eu quero fazer lipolite, mini lipo, hidrolipo. O que é essa cirurgia? Então, isso foi criado pela mídia e por alguns médicos para desmistificar o risco do procedimento. Ou seja, não, eu vou fazer uma lipo entre o meu horário de almoço e a minha volta no trabalho. Ou seja, vou no consultório e faço uma lipoaspiração no consultório. Lembrando, isso não é verdade. Toda lipoaspiração tem risco, que seja pequena ou que seja grande. Então, essas pessoas fazem isso com o objetivo de desmistificar, ou seja, dar uma sensação para o paciente que tem menos risco. Mas, na verdade, o risco é muito maior. E, normalmente, isso não é feito por cirurgião plástico. Todo cirurgião plástico tem uma orientação por nossa sociedade para realizar esse procedimento em bloco cirúrgico, com acompanhamento de um anestesista, porque a gente tem que cuidar do procedimento e tem um anestesista à mercê, cuidando de toda a resposta metabólica que o paciente pode ter durante o procedimento.
ok? Então nada de fazer lipolite, mini lipo, hidrolipo, que isso tudo, na verdade, é contraindicado e proscrito pela nossa sociedade. Então, para quem é essas cirurgias? Bom, se você está acima do peso, essa não é a cirurgia indicada para você. Se você tem flacidez abdominal, ou seja, excesso de pele abdominal, essa não é a cirurgia indicada para você. Para quem é essa cirurgia? Essa cirurgia é indicada para aqueles pacientes que estão na média do peso normal ou um pouco acima do peso. São pacientes jovens, de preferência onde vai ter uma melhor retração de pele, vamos dizer 25 anos até os 35, 40 anos de idade, é onde os pacientes conseguem os melhores resultados, porque também vai ter uma excelente retração de pele, ok? Então pacientes na média entre 25, 40, 45 anos, mas a melhor retração, quanto mais jovem, melhor, ok? Pré-operatório. Pré-operatório, como toda cirurgia, é necessário realizar uma batelada de exames com avaliação do risco cirúrgico, aonde depois de passar por um cardiologista ou pelo seu clínico de confiança, retorna-se ao seu médico e aí sim o seu cirurgião vai avaliar se está tudo bem para você realizar esse procedimento ou se não está, ou se tem alguma outra complicação ou vai ser solicitado outros exames. Lembrando também que é importante a parede, justamente para a gente avaliar se tem algum furinho, que a gente chama de hérnia, que pode também a cânula passar e causar alguma lesão. Então, nesses casos, tem que ser tratado durante a cirurgia, antes de se passar a cânula, tem que ser tratado essa hérnia sim, durante essa cirurgia ou até antes mesmo de se realizar essa cirurgia, ok? Quanto durante o pré-operatório, o paciente, a anestesia, você pode fazer uma anestesia local, você pode fazer uma anestesia geral, você pode fazer uma anestesia peridural, tá? Então isso depende do que é discutido com o seu anestesista, ok? Muito bem. Doutor, quais são os riscos dessa cirurgia? Bom, os riscos dessa cirurgia, ela depende, primeiro, você tem que realizar com um cirurgião plástico de sua confiança, isso é muito importante. Você tendo um baixo risco cirúrgico, ou seja, as complicações são inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, ou seja, risco de pode ter uma possibilidade de ter uma trombose, de ter outras complicações mais graves, mas a grande maioria dos procedimentos, elas não têm nenhum tipo de complicação, nem nem pós-operatório. Mas o que acontece é que esse procedimento é um procedimento que é realizado por vários cirurgiões plásticos e também por não cirurgiões plásticos. Então, o que a gente acaba vendo na mídia aí são complicações ocasionadas por não cirurgiões plásticos. Então, bastante cuidado, ok? Então, vou falar um pouquinho, depois eu vou falar um tema específico só sobre a lipoaspiração de alta definição, mas como é uma cirurgia que eu gosto muito, esse procedimento é para dar uma definição tanto para o homem e quanto para a mulher. Vamos falar primeiro do homem. O homem, quando ele está procurando uma lipoaspiração, ele não está procurando só para tirar uma gordurinha de um lado ou uma gordurinha do outro, como acontece muitas vezes pelas mulheres, devido ao crescimento desproporcional de algumas áreas. O homem, quando ele deseja fazer uma lipoaspiração, ele quer definição. Ele quer definição, ele quer ficar como se tivesse saído da academia. Então, para esses pacientes, a lipoaspiração de alta definição é indicada. Ou seja, o que é possível fazer na alta definição? Melhorar a região peitoral masculina, ou seja, às vezes o paciente ele fica com aquele contorno mais de aspecto, uma mama, um aspecto mais definido, a gente deixa ele mais quadrado, que é um aspecto mais masculino do homem malhado, do ideal que o homem tem. Você pode definir a região abdominal, tá? Ou seja, causar aqueles gominhos, definir as marquinhas laterais, a marquinha no meio, aquela músculo, deixar os músculos mais aparentes, tá? No ombro, definir a região dos ombros também, dos braços. Então, é uma cirurgia que para o homem é muito interessante, porque o objetivo é a definição.
Muito bem, a lipo de alta definição para a mulher a gente pode definir ou deixar mais definido ou menos definido conforme o desejo da paciente. Ou seja, se aquela paciente gosta de ter o corpo um pouco mais atlético, é possível deixar mais definido. Se aquela pessoa que só quer deixar o corpo mais desenhado, mas não quer ter os gominhos aparentes, também é possível. Então, ou seja, define-se com o paciente qual vai ser o melhor resultado que ele deseja. Muito bem, estamos finalizando essa parte de explicação. Vamos para algumas perguntinhas. Agradeço, o pessoal está falando sobre a lipo de alta definição. Realmente o resultado é bem interessante. Mas vamos para umas perguntinhas. Doutor, estou acima do peso, tá? Posso realizar a lipoaspiração? Não, não pode realizar a lipoaspiração. Bom, existe alguns médicos que vão realizar essa sua lipoaspiração. Mas se você parar para pensar, uma lipoaspiração estima-se a retirada de aproximadamente 7%, o máximo 7% do peso corporal. Se você acha que se retirar 7% do seu peso corporal vai te emagrecer, isso não é verdade, ok? A lipo deixa cicatriz? Bom, a lipo ela é feita através de pequenos cortezinhos, aonde que você realiza, por exemplo, no abdômen, nos flancos, logo abaixo, você ficando escondido nas roupas íntimas, tá? Você pode... Então são pequenos furinhos que você realiza de aproximadamente meio centímetro. Então assim, fica invisível e o resultado é muito gratificante. Quais regiões posso fazer a lipoaspiração e o máximo de área? Hoje estima-se que aproximadamente você pode fazer o máximo 40% da superfície corporal que o paciente possui, tá? E as áreas que você pode fazer é onde você possui gordura localizada. Se você tem gordura localizada nessa região, onde que a paciente coloca um top e fica marcando aquela região, realiza-se a lipoaspiração em regiões localizadas. Tá? Ou seja, a lipoaspiração ela foi desenvolvida para retirar regiões, ou seja, gordura em regiões localizadas, não para perda de peso. Como é a dor pós-lipo? Bom, a dor pós-lipo, as mulheres normalmente elas relatam um pouco mais de lipo, mas nos homens que eu realizo eles falam que a dor é muito parecida com o início de academia, ou seja, aquela dor que você começou a fazer uma academia e sente aquela dor no corpo. Então é isso que você vai sentir, tá? Ou seja, depois que realizou o procedimento da lipoaspiração, ou seja, a média de tempo de uma lipoaspiração, ela pode variar também. Você pode fazer uma lipoaspiração de meia hora, de 1 hora ou de 5 horas. Então, ou seja, logicamente que você vai conseguir fazer uma aspiração maior num procedimento de 5 horas. Então, isso é importante discutir com o seu cirurgião, qual que vai ser o tempo cirúrgico para você ter uma noção de qual vai ser a quantidade de volume aspirado. Lembrando que o cirurgião ele tem a autonomia de, caso ele ache que está tendo algum problema ou que teve muita alteração do paciente, suspender ou até abortar determinada parte do procedimento. É necessário fazer drenagem linfática? Sim, é necessário fazer drenagem linfática. Eu particularmente gosto muito, acho que a drenagem linfática, como a gente durante a lipoaspiração a gente rompe alguns vasinhos, aquela secreção ela cai logo abaixo da pele. Então aquilo fica ali, ou seja, que a gente chama de transsudato, fica ali e a gente tem que, com essa drenagem linfática feita por um profissional habilitado, diminui bastante o hematoma local, diminui a chance de fibrose na região e melhora muito a recuperação do paciente. Então, tenho gordura localizada no culote, é indicada a lipo? Bom, para a mulher, essas regiões, ou seja, flancos, culote, são regiões que realmente a gente pode dizer que são as áreas de gordura localizada difíceis de serem tratadas
por métodos não cirúrgicos. Então, a recuperação, você normalmente quer só fazer um procedimento de retirada no culote, você vai ter um excelente resultado e é muito benéfico e a recuperação é muito rápida. Quanto tempo de repouso para voltar para a academia? Ou seja, aquela paciente que está preocupada de fazer esse procedimento e já voltar para a sua academia, para suas atividades normais. Bom, esse procedimento ele necessita de um repouso sim, ou seja, necessita que a pele ela colhe novamente na região abdominal ou em qualquer região, ou seja, o corpo ele tem que responder e tem que cicatrizar essas regiões. Tem-se em média de uma cicatrização e uma liberação para atividades moderadas 30 dias e atividades mais pesadas 45 em alguns pacientes até 60 dias. Lembrando que, por exemplo, minhas pacientes eu oriento a utilização de cintas. Essas cintas elas ajudam a manter uma pressão entre a pele e a área descolada para que facilite esse colamento da pele. Posso fazer a cirurgia antes de engravidar? Bom, a cirurgia de lipoaspiração não tem nenhum relacionamento de a paciente ficar prejudicada a engravidar ou não engravidar. Então, nesses casos, você pode sim fazer essa lipoaspiração, inclusive é até indicado para as pacientes jovens realizar esse tipo de procedimento, até antes de engravidar, para atuar na retração de pele. Mas se você tem uma pretensão de engravidar nos próximos 2, 3 meses, não realiza, aí deixa para realizar após, para você também não perder o seu procedimento cirúrgico, não é mesmo? Posso realizar lipoaspiração e colocar prótese de mama? Sim, depende, ou seja, procedimento cirúrgico. Um procedimento cirúrgico a gente tem em média de durar no máximo 6 horas de procedimento, mas tem alguns pacientes e alguns cirurgiões que vão passar disso, mas em média, uma média de segurança são 6 horas. É interessante você poder somente realizar esse procedimento ou associar com uma cirurgia de médio a pequeno porte. Então vamos dizer, se você vai fazer uma lipoaspiração grande associado com uma redução de mama, ou seja, vai demorar bastante, não é indicado, você vai correr mais risco. Mas associar uma lipo, seja ela qual tipo que seja, associado a um implante de prótese de mama, é um procedimento interessante e realizo com frequência. Então, quanto tempo pós-parto pode fazer um procedimento desses? Bom, esse procedimento pós-parto, a gente realmente tem que saber se esse procedimento é indicado para você. Primeiro tem que esperar os hormônios da paciente voltarem ao normal, que é aproximadamente os 6 meses, o útero voltar ao normal, são aproximadamente 6 meses. Depois disso tem que se avaliar qual procedimento é específico para você. Se tiver pele sobrando, provavelmente vai ser uma abdominoplastia associado à lipoaspiração, por exemplo. Então, é necessário ir ao seu cirurgião plástico e avaliar se este procedimento é o melhor para você ou associado, ok? Tem até paciente minha entrando. Muito bem. Posso fazer lipo HD nas costas? Bom, a lipo HD, o objetivo dela é exacerbar o desenho do corpo, ou seja, atenuar, acentuar as concavidades do corpo e as convexidades do corpo, seja ela de qualquer que seja. Então, por exemplo, nas costas tem a musculatura do grande dorsal, então você pode melhorar e acentuar o aparecimento dessa musculatura. Então, ou seja, a lipo de alta definição, o objetivo é fazer uma alta definição do corpo, é tentar mostrar o máximo possível o que tem abaixo da pele. Se você é aquela pessoa que faz bastante exercício, você vai exacerbar maior musculatura. Se você também não é uma paciente que faz muito exercício, é possível acentuar sim, mas, ou seja, depende de você, do seu corpo. Pacientes que já teve algum tipo de complicação, como embolia gordurosa ou algum outro tipo de complicação,
é necessário uma avaliação criteriosa com o seu cardiologista, com o seu médico de confiança e levar todos esses exames para o seu cirurgião plástico. Então é possível realizar sim essa cirurgia depois de algum tipo de complicação, mas é necessário conversar e ter a maior parceria com o seu cirurgião plástico, justamente para que se evite uma nova complicação, ok? Bom, para as outras perguntas que apareceram aqui, por favor, entrar em contato com a clínica ou acessar o meu site, que é www.ricardoplastica.com. O telefone da clínica também tem aí nos links do perfil. Gostaria de agradecer a todos vocês, que de 10 minutinhos agora já virou 27. Então, agradeço. E até a próxima, espero que tenham gostado e semana que vem tem mais, ok? Um abraço a todos vocês e até logo!